boa tarde. É com grande prazer que nós recebemos a todos vocês nessa tarde de sexta-feira, onde nós temos a sequência desse seminário que começou hoje, a partir das 9 horas. E tivemos aqui discussões muito importantes. Na mesa número 1, nós tivemos a discussão do mapa da leitura, Sabará e Santa Luzia, com Marilda Castanha, Agripina Vieira e Túlio Damasceno. Tivemos a mesa número 2, com políticas públicas voltadas para o livro, leitura, literatura e bibliotecas. Tivemos a participação nessa mesa do vereador Cidinho da ONG e da Agripina Vieira e Cleide Fernandes. Em tempo, nós gostaríamos de agradecer novamente a toda a equipe do Museu do Ouro pelo acolhimento novamente nessa 4ª edição da Festa Literária de Sabará. Muito obrigado, Isabela Carvalho de Menezes, e ao diretor do Museu do Ouro, Ricardo Alfredo, pelo acolhimento. Muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer a intervenção musical do nosso querido amigo e músico Sérgio Andrade. Muito obrigado, tá? Bom, então vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Nós agora teríamos a formação da mesa 3, com a leitura e literatura, diversidade e acessibilidade, com a senhora Marta Del Rio. Elisete Lisboa. Jorge de Camba. E teremos a mediação dessa mesa com Dante de Girardelli. Vamos à apresentação desses convidados ilustres. Marta Del Rio, incansável educadora, vem atuando significativamente como secretária de Educação no município, onde pode contribuir com toda a sua experiência pedagógica, prático-teórica, na construção de referências para os servidores da área, para as crianças, aos cuidados da rede municipal e para as famílias da comunidade sabarense. Elisete Lisboa, mineira residente em Belo Horizonte, formou-se em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Já publicou diversos livros com 2 escritas, escrita comum lado a lado com o Braille, e que são de grande importância para o estabelecimento da acessibilidade literária, capacitando as pessoas à formação de uma sociedade inclusiva no Brasil. Jorge de Camba, historiador habilidoso com as suas palavras e com as canções. Suas criações musicais mesclam elementos do erudito e do popular a partir de temas presentes no imaginário mineiro. Cuidadoso na construção textual, suas obras tratam de temática variada, abordando questões como diversidade e as tensões étnicas. Como gestor de projetos sociais, valoriza a nossa ancestralidade e o enraizamento cultural. Temos o nosso querido mediador, Dante Girardelli, aluno de ensino médio e residente em Sabará. Então, vamos passar a palavra, primeiramente, para o nosso mediador, Dante Girardelli. Meu nome é Dante, eu tenho 15 anos e eu faço ensino médio aqui no Augustus aqui. E eu fico agradecido de poder participar aqui desse evento, que eu já presenciei aqui outras vezes. Eu só agradeço mesmo ter sido convidado para ser o mediador aqui. E boa tarde a todos. Boa tarde. Então, para começar esse evento aqui, eu gostaria de convidar Marta Del Rio, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer esse convite, que muito nos prestigia,
sabe? Mostra assim, o valor, né, que a gente tem que cada vez mais estar atuando, estar participando desses eventos, né? A gente conhece o Túlio, né, Túlio, desde pequeno, né, desde garotinho e tal. Então, assim, é um grande prazer, tá? E eu vim falar em nome da secretaria e, assim, primeiramente eu queria até já me justificar, porque nós estamos, todos sabem da situação que a gente está passando por esses dias, né? A gente teve a suspensão das aulas hoje nas escolas municipais e a gente já tinha conversado antes, o prefeito tinha pedido para a gente esperar mais um pouco, até as 2 horas pelo menos, para a gente poder tomar uma decisão quanto à segunda-feira, né? Então, a gente tem esse compromisso de estar lá com o prefeito para poder ver essa decisão e comunicar às escolas e aos pais, né? Então, mas aqui vai ficar muito bem servido que eu trouxe comigo da secretaria 2 funcionárias, sabe, que trabalham, assim, dedicadas funcionárias que trabalham com essa parte da biblioteca, literatura, e elas são assim, elas estão muito bem, assim, até melhor que eu para poder falar sobre essa questão da literatura nas escolas, né, dessa leitura e tudo mais, os trabalhos que elas vêm fazendo, os projetos que estão sendo encaminhados, e é uma grande preocupação da Secretaria de Educação essa questão da leitura nas escolas, o acervo literário e tudo mais. Infelizmente, assim, esse ano a gente não teve ainda uma verba que a gente pudesse destinar à compra, né, de novos livros, sabe? Mas isso aí eu acho que não impede de estar buscando sempre aquilo que as bibliotecas já têm, explorar o que elas têm. Então, eu vou estar, elas vão estar me substituindo aqui, eu acho que vai ser, assim, bem melhor do que se eu fosse falar só das nossas políticas, do que a gente pretende, porque elas têm trabalhado isso e vão estar fazendo esse relato para vocês. Mas antes disso, eu queria aproveitar também, Túlio, para falar com o Dante. Viu, Dante? Eu também tenho um filho que ficou na mesma situação. Depois que ele sofreu um acidente no Exército, ele ficou cego e ele não parou, viu, Dante? Ele, depois que ele passou por esse problema todo, ele fez 2 pós-graduações após isso, porque ele foi formado primeiro aqui, a carreira dele militar, iniciou aqui no Colégio Militar, depois na SPSEX em Campinas e depois em Agulhas Negras, onde ele formou. Quando ele era capitão, já ia passar para major, ele sofreu esse acidente num evento lá do Exército mesmo. Então, ele não parou, ele não para, sabe? Ele busca sempre estar crescendo. Ele começou com o Braille, mas depois ele se adaptou melhor com o computador mesmo, sabe? O leitor. Então, assim, ele lê livros, assim, em 2 semanas ele lê 2, 3 livros. Então, ele tem uma biblioteca riquíssima, é uma pessoa de uma cultura muito grande, um conhecimento muito grande, e ele consegue, assim, buscar, tem contabilidade, é contador de uma empresa. Então, é um animador, viu, Dante? Você, com certeza você vai fazer isso também, vai ter esse caminho também, seguir essa trajetória, né? A gente tem certeza, igual a Elisete também, que conseguiu todas essas conquistas que ela tem, né? Passando por todas as dificuldades, mas se adaptando. Então a gente fica muito feliz, sabe, de ver essa preocupação, né? Como que seria esse trabalho com a diversidade, né? Então, realmente tocou muito fundo para mim quando eu vi o tema, porque eu vivo essa situação, né? Então, eu tenho certeza que vai ser de grande valia. E eu tenho também uma experiência na PAI de Sabará, onde a gente percebe a importância, sabe, da contação de histórias, a importância dos trabalhos que são feitos, sabe, na biblioteca. E os meninos lá, né, Fran? Os meninos de lá são, assim, extremamente, assim, sabe, envolvidos, carinhosos, e eles buscam mesmo, assim, o tempo todo estar representando aquilo que eles estão vivendo na história, o tempo todo
eles se fazem assim presentes acompanhando tudo isso. Isso nas mais diversas deficiências, né, normalidades que eles possam ter. Tá? Então eu quero pedir licença, me desculpar mais uma vez, tá, de não poder participar aqui, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom o que as meninas vão trazer aqui para vocês. Tá? Muito obrigada. Eu quero apresentar a Fabiana. A Fabiana é pedagoga, é formada em letras, né? E a Lucélia, que é bibliotecária, né? Fez biblioteconomia, sabe? Então, elas estão, assim, em nome da secretaria, buscando mesmo toda essa forma de trazer cada vez mais, desenvolver o gosto pela leitura nas escolas, que foi uma coisa que ficou um pouco, assim, né, esquecida, essa criatividade, desenvolver a criatividade dos alunos. Então, eu quero agradecer e desejar uma tarde muito tranquila, muito boa, de muita aprendizagem para todos vocês. Tá? Muito obrigada. Emocionante realmente. Então agora eu gostaria de convidar o Jorge para podermos conversar com ele um pouco. Boa tarde, gente. É uma honra estar de volta aqui a essa casa, a essa cidade, a esses abraços todos, né, dos amigos que aqui estão, e falarmos desse tema que nos é um tema muito caro, muito importante a todos, que é a questão da inclusão e da diversidade na literatura, no acesso à literatura e na própria feitura das nossas obras literárias. A minha colocação ela se dá justamente acerca do contexto da feitura das obras, do escritor, né? Porque nós temos um universo literário brasileiro muito rico. Escreve-se muito no Brasil, muito. Nós temos títulos maravilhosos, temos escritores, ilustradores maravilhosos. Escreve-se muito para o público infanto-juvenil. Eu acho que nós temos muitas traduções, acho que temos até traduções demais, né? Acho que poderia valorizar mais o escritor nativo, os trabalhos dos escritores brasileiros, da prosa, da poesia. E nós temos, como temos uma literatura infantil também muito rica, nós temos uma falha nessa literatura, que é a figura, no meu caso, né, com esse viés, da presença do negro, enquanto personagem, enquanto temática, né, da história, da cultura e mesmo do cotidiano, da inserção dessas pessoas. É como se a nossa literatura ela retratasse um país que não, um país diverso, um país que não é nosso, um país que não tem uma população negra com a expressão demográfica que tem, e cultural, enfim, com as contribuições que tem. Então, eu fiz uma pesquisa já há alguns anos atrás, até uma demanda que foi da Faculdade de Pedagogia da FOP, da Educação, e identifiquei que nós temos nas publicações infantis especificamente, nós temos três, pelo menos à época, os dados, a atualização dos dados ela não se eleva muito além disso, 3,6% nas obras literárias publicadas no Brasil inteiro, em que você tem o negro, seja como personagem, seja como temática. Então, para uma população de 54% de negros, e negros eu estou falando de pessoas que se autodeclaram negros. Né? Eu não estou falando de pretos e pardos, né? Porque que são os conceitos utilizados pelo IBGE, mas de pessoas que assumem uma descendência afro-brasileira. Nós temos 3,6% de obras
na literatura infantil que tratam dessa temática. E a nossa literatura infantil, ela é a literatura formadora do público leitor. Né? Ninguém começa a ler com 20 anos de idade. Não começa, não vai ler. Se não leu antes, não vai ler, a gente sabe disso. No máximo, um jornaleco de 25 centavos. Então, nossas crianças, e aí o papel das bibliotecas públicas e comunitárias, eu fui um leitor de biblioteca pública desde tenra idade, então o papel da biblioteca pública é muito importante num país em que o livro é muito caro. O livro no Brasil é caríssimo, todos sabemos disso. Então, todas essas iniciativas de democratização do acesso, tanto na biblioteca como, por exemplo, hoje o dia de abandonar o livro no ponto. Então, tem essas iniciativas todas pelo país, elas são importantíssimas para que o acesso ao livro seja ampliado. Nós temos aqui a Borracha Biblioteca, além da biblioteca pública, e que faz um trabalho assim, quando nós fundamos a Borracha Biblioteca, o Túlio já fazia um trabalho individual lá. Né? E quando nós institucionalizamos a Borracha Biblioteca, isso nos tornou possível ampliar isso assim, para horizontes que nós não imaginávamos. Então, demos passos muito grandes. Eu acredito que a cidade de Sabará, em que pese a sua historicidade, em que pese todo o trabalho que é feito em torno do turismo, mas a Borracha Biblioteca ela tem um papel fundamental na divulgação da cidade, das coisas da cidade, em todo o Brasil. Quiçá fora dele. Né? E quando nós levantamos a bola da inclusão do negro na literatura infantil, porque nós temos uma biblioteca aqui, se você pesquisar, você vai encontrar muito poucos volumes, mas não é porque o acervo é falha nisso, não é a compra do material que é falha, mas é porque a publicação no Brasil é pouco. Então nós temos poucas editoras, nós temos, digamos ainda, em Belo Horizonte, duas editoras que se dedicam muito especificamente a essa temática, que são a Masa e a Nandiala. A Nandiala hoje, eu acho que está menos, mas tem feito alguma coisa. Temos a Palas, que trabalha em São Paulo e Rio, e outras editoras de menor expressão, mas são muito poucas iniciativas. E as grandes editoras, elas publicam muito pouco dessa temática. Né? Assim como, por exemplo, o livro em braille é uma raridade no Brasil. Quando eu publiquei meus livros, eu procurei o setor de braille da biblioteca pública para tentar trazer essas obras para o braille, e assim, foi por a demanda que eles tinham de transcrição de textos para o braille na biblioteca pública, no Estivés, era imensa. Eles não tinham como atender a um projeto específico para publicar. As editoras não têm esse know-how. Eu fui leitor na Fafiche para os cegos, durante o meu curso lá. Eu gravei muitas, na época ainda era fita cassete. Na época era fita cassete. Então eu gravava as fitas com os textos todos que os estudantes cegos da universidade precisavam. Chegava, precisa desse texto, punha lá, a gente sentava, gravava a fita, passava para ele para levar para casa para ouvir. Porque não tem material para eles estudarem. Né? Então não tem não tem material que traga o negro com uma visibilidade positiva. Tem muito pouco, mudou muito a realidade nos últimos, digamos, 15, 20 anos. Mudou muito, mas ainda é pouco. Porque até então, pelo menos em tudo que eu li, em tudo que eu vi, em tudo que eu estudei, eu não me via representado. Eu me via ali sempre como o feio, o beiçudo, o escravo. Né? Então você não tem ali aquela criança. Quando vem a menina bonita do laço de fita, aquilo muda toda uma realidade. A partir daí nós temos olha, eu sou lindo, a menina é bonita e tal, e até mudar essa realidade para uma criança, para um adolescente que sempre nunca se viu ali, ela para em frente a uma banca, ela não vê, ela só vai ver a Alemanha ali na frente dela. Isso é muito duro para quem está dentro disso. Para quem está fora, talvez não tenha a mesma percepção, muito provavelmente não vai ter a mesma percepção. E a gente que tem filhos, hoje eu tenho minha filha pedagoga hoje, mas desde criancinha a gente ia para as feiras literárias, que tinha na serraria e tal, e eu comprando livro e procurando buscar trazer essa temática para eles
e falar, vocês são lindos, vocês são maravilhosos, coisas que eu não tive quando criança, porque faz uma diferença muito grande. E quando você está numa escola, principalmente numa cidade como Sabará, né, uma cidade que tem uma população negra muito expressiva, não tem como fugir disso, até porque calcada na escravidão, essas pedras que nós pisamos, essa casa, tudo isso, construído por negros escravizados. E quando você tem toda essa descendência que aqui ficou, que você chega, vamos trabalhar com o livro com as crianças, e você não tem um livro ali que fala do ambiente deles, do ethos deles, até para o profissional da educação é difícil, porque ele tem que ficar buscando subsídios fora, E aí nós tivemos 2 leis para melhorar isso, para ter uma ampliação disso, né? E a lei em si, ela não resolve o problema. A lei não resolve. Tudo bem, vamos ensinar até mais, vamos trazer até mais. Beleza, e aí? Aí todo mundo começou a procurar material. E onde é que está esse material? Algumas editoras com mais sensibilidade se formaram, ou aquelas que aí estavam no mercado começaram a publicar alguma coisa aqui, outra ali. Mas quando nós, escritores, eu que sou um escritor negro, trabalho com literatura infantil, chego numa editora, as portas elas não se abrem, é muito difícil. É ainda muito difícil. É uma realidade que mesmo com toda a discussão que é posta, com todos os congressos, os seminários de literatura, e eu tenho levado essa discussão em diversas cidades nesse país, onde estive, onde tenho estado, mesmo com tudo isso, nós ainda temos essa dificuldade dessa inclusão do tema na literatura. E se talvez alguém não se tenha tocado disso a partir desse momento, dessa provocação, começar a observar nos acervos literários das instituições que frequentam, das bibliotecas, das escolas públicas, olha, o que tem aqui sobre, trazendo a temática indígena, trazendo a perspectiva do próprio índio, porque eu não posso falar da perspectiva indígena, particularmente, a menos que eu estude muito aquilo, mas é bom que o próprio índio possa falar dele, e o negro fale dele, e a pessoa que tem a dificuldade que tiver, também fale da sua dificuldade. Eu escrevi um livro que eu não tenho aqui para mostrar, chamado A Menina na Cadeira, que ele é ambientado em Sabará. Ele foi ambientado aqui e traz a dificuldade de uma menina cadeirante e de um coleguinha cego em tomarem um sorvete. E a história toda se dá em torno disso. Eu, inclusive, trabalhei com 2 personagens reais aqui. Um que é o sobrinho da Cida, João Vitor, esse daí, e outro era uma das nossas clientes da biblioteca, que era a Luana. E eu fiz um livro, ficou maravilhoso, com a ilustradora aqui de Sabará, né, a Juliana Bulli, retratando a dificuldade de uma cadeirante de andar nesse pé de moleque e chegar numa sorveteria e ter uma acessibilidade, ter uma calçada que desse para ela subir, e o menino, com a deficiência visual dele, poder transitar pela cidade, poder subir num ônibus, e tudo isso. Para trazer essa discussão também para o ambiente escolar e o ambiente da criança, para que as pessoas também vissem isso. Eu acho importante que nós tenhamos aqui diversas pessoas, dentre elas a própria secretária de Educação, e a minha época em que eu estive atuando muito aqui em Sabará, nós tivemos grandes parcerias aí na secretaria, foi muito bom, nos nossos projetos nós conseguimos caminhar com eles, fez uma falta danada depois que ela nos deixou lá. Mas é bom que ela esteja aqui e que essa discussão possa ser colocada, que vocês também, técnicos lá da secretaria, porque é importante que essa discussão ela possa ser embasada no material ali presente, que o professor não tem que quebrar a cabeça. Hoje em dia tem internet, mas naquele tempo não tinha. Você não tinha como entrar na internet, baixar um texto, pegar a imagem, compor, levar, fazer um banner, não tinha. Então, assim, eu estou aqui aberto para... Eu tenho uma apresentação, mas é uma apresentação, digamos, muito técnica, grande, com imagens, com tudo, para trabalhar esse tema. Caso vocês se interessem depois em fazer uma colocação para os professores, seja uma oficina, seja um debate, enfim. Mas não é o caso de eu fazer essa explanação, essa colocação aqui agora. Eu só procuro trazer minha contribuição, e questões também a gente pode debater. Eu acho que o que pode nos enriquecer aqui será um debate aberto, tá bom? E eu estou à disposição para contribuir nesse processo com vocês, o que eu puder somar, trazer das minhas pesquisas, da minha própria experiência
com essa temática, com essa discussão e com esse dia a dia das bibliotecas, e da leitura e da construção tanto do texto quanto da iconografia, porque para uma criança é tão importante quanto o texto é a iconografia, é a imagem, não é a propositura de imagens, não é uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Alguém disse isso com muita propriedade, tá bom? E aqui eu devolvo aqui para o nosso querido Dante, tá? Para que dê prosseguimento. Obrigado. Uma curiosidade que às vezes fica rodeando na cabeça, que eu às vezes me pergunto isso, porque a gente tem N opções na arte, eu te pergunto agora, por que você escolheu a música para se expressar, digamos assim? Olha, a música é apenas uma das manifestações através das quais eu me expresso. Eu também me expresso através da escrita, e um pouco através da dança, mas muito menos. A dança é uma coisa mais pessoal minha. Mas a música, ela está presente na vida da gente em todos os momentos, né? O próprio vento aqui, ao fafalhar as folhas, ele nos traz um ambiente musical. Então, música e literatura, elas são manifestações que estão imbricadas, né? A música em si e a música letrada também. Isso sempre me fascinou desde criança, a possibilidade de tocar a alma das pessoas, até mesmo sem palavras, até mesmo sem instrumentos. Nós podemos fazer aqui uma sinfonia com nossos corpos, e com as coisas que aqui encontramos. Então, vai muito da criatividade, nossa criatividade. Então, respondendo a sua pergunta, sem música, a música para mim é como o ar. Então, sem música eu não teria como ter uma existência digna e interessante. Então, isso me levou para a música e eu procuro fazer uma música também que seja interessante para as pessoas, que não seja uma música por fazer, uma música que tenha a ver, que leve mensagens, coisas importantes de reflexão, né? Coisas importantes de sentimento. Né? E você acredita que a música, em geral, ela pode mudar alguma coisa hoje na diversidade? A música, ela sempre contribuiu e sempre há de contribuir. Tá? Mudar as pessoas, elas é que tem que mudar. A música em si, ela não muda as coisas e as pessoas. Mas ela pode contribuir para a reflexão, aproximar as pessoas também, porque a música ela tem também esse papel de congraçamento entre as pessoas, entre os povos, ela é uma linguagem universal. Então, os músicos, né, Sérgio? Os músicos em qualquer lugar do mundo, não precisa falar a mesma língua não, mas eles tocam juntos, enfim, eles se comunicam, então ela tem um papel de congraçamento entre os povos. E eu acho que ela é de fundamental importância. Não há nada que você faça hoje que a música não esteja ali. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a participação do Jorge aqui. Os parabéns. E palmas para ele, gente. E agora eu gostaria de convidar a escritora, a Elisete Lisboa. Por gentileza. Bom, eu começo contando para vocês que eu não sabia que o Dante ia ser o mediador. Eu tive uma surpresa, achei isso muito bacana de quem teve essa ideia, que eu acho que a gente tem que pôr essa meninada para mudar o mundo, né? Já que essa é a função deles também. Então eu sentei ali perto do Dante para conversar com ele, perguntei assim, você já preparou as perguntas, Dante? Assim, já, tem todas preparadas. Eu falei assim, você pode contar o que você vai perguntar? Ele falou assim, não, isso é surpresa na hora. O assunto aqui é música, e eu quero contar uma experiência que eu tive esses dias, quer dizer, o assunto também é música, né?
A gente está fazendo uma reforma lá em casa e o pedreiro levou a filhinha dele de 8 anos. Ele não tinha com quem deixar, ele deixou ela lá em casa com a gente enquanto ele fazia o serviço. Bom, a menina é muito grande, muito alta, como essa geração nova, né? Mas só tem 8 aninhos. Aí eu dei o violão para ela brincar, passou o tempo, ela chegou perto de mim e falou, eu já aprendi a tocar. Aí eu falei, você topa então a gente fazer uma gravação, você canta também, a pessoa toca, eu canto agora. E eu vou disponibilizar no YouTube qualquer dia a coisa mais bonita do mundo, que é ela cantando Sapo Tá na Lagoa e tocando violão, assim, dando show mesmo, né? Vocês vão ver como é que se cria um artista assim, apenas alguns segundos. E o que me encanta na criança é exatamente esse mundo diferente do mundo adulto, né? Onde a criança está pronta para aprender, ela não se importa de errar, não há censura. E eu fico muito feliz de que meus livros sejam dedicados a esse público, à criança. E eu fico muito preocupada com a questão do Braille, porque o Braille corre hoje algum risco, não vou te dizer de desuso, porque isso é impossível, mas de ter na vida das pessoas cegas uma importância não tão importante, não tão valiosa como já teve no passado. Então, o Jorge estava contando que no tempo dele, né, o pessoal usava videocassete. Eu não devia nem contar isso, porque todo mundo vai saber a idade dele, né? Fita cassete, isso é lá nos anos, muito, muito antigo, mais de meio século para trás, né? Hoje as fitas cassetes foram para o lixo, carregando coisas maravilhosas. Então, o que acontecia? No tempo em que o Jorge gravava para os colegas, eu estudei, foi assim também, e era difícil, porque imagina, você tem que ouvir uma fita inteira, ou às vezes 10 fitas, ou às vezes 16, se você quiser procurar um trecho que te interessa. Hoje não, o cego que usa o computador, ele aperta o Ctrl+L, e está ali na mão dele, um pedaço, né? Eu queria, por exemplo, localizar na obra do Guimarães Rosa um momento em que o Riobaldo chega no casebre e ele vai ajudar, ele entra no casebre e uma mãe vai dar à luz. E eu até pus isso na capa de um livro meu, que ele fala, Dona, o teu menino nasceu, o mundo tornou a começar. E eu queria localizar isso, o que eu fiz? Peguei o livro que é para digitalizar, dei o Ctrl+L, estava lá o pedacinho que eu queria. Então imagina você, um advogado que é cego, tem que ficar lendo fita cassete para procurar um pedaço de lei. A gente hoje, é tudo, inclusive isso é muito bacana hoje, que o site, a Receita Federal, por exemplo, todas as leis, elas estão disponíveis para os cegos. Então a gente vai lá no www.planalto, entra na legislação, ela está toda acessível aos cegos. Então isso é maravilhoso. Então aquilo que antes era videocassete, era alguém lendo para alguém, hoje é você sozinho no computador, você encontra toda a legislação atual e prontinha para o cego colocar o Ctrl+C, Ctrl+V e fazer a petição dele, fazer o trabalho dele. Então, assim, em termos de acessibilidade, né, que é o tema da mesa aqui também, o mundo mudou muito. Agora, eu estava voltando ao Braille. O meu trabalho é trazer o Braille para o livro infantil, para o mundo da criança que enxerga também. Porque se eu tenho o livro com 2 escritas, e no projeto que eu faço, nesse projeto que eu trabalho com ele, a minha ideia é sempre fazer com que o livro seja da criança que enxerga também, porque eu sinto que eu preciso divulgar o Braille. E como divulgá-lo? Colocando o Braille também na mão da criança que vê. Então, o livro com 2 escritas no formato que eu faço, esse é o meu
trabalho, ele faz a inclusão de duas formas diferentes. Ele pega a criança cega e dá para ela uma oportunidade de leitura num livro bonito, que a criança que enxerga, vê que é bonito, gosta do livro, quer pegar emprestado, mas o livro também está dedicado a essa criança que vê. Então, o que acontece? Por que hoje há tanta tecnologia privilegiando o pessoal que é cego? O cego deixou de estar nas instituições, estão trancadinhos ali. Eles estão no mundo, andando por aí, estão aqui agora, né, gente? E a gente, eu sou do tempo que cego ficava na repartição lá, né? Ficava no internato, 8 anos ali, morando ali, todo mundo junto. Hoje, graças a Deus, isso não é assim mais que se faz. E isso também criou mais a sensibilidade, porque na medida em que uma criança que enxerga, ela conviveu cedinho com o livro braille, com o braille, ela vai pensar que cego existe. Eu acho que realmente quem fez essas pedras aqui pensa que cego não existe, não. É uma dificuldade a gente andar aqui no meio dessas pedras, subir essas escadas aqui desse museu, não é fácil, não. Mas vamos dizer, é muito bacana que a criança que enxerga, ela convive com o braille cedinho e ela vai pensar, como eu estava dizendo, que cego existe e de repente são dessas pessoas que vão nascer mais e mais novidades para melhorar o mundo de quem não vê e colocar a pessoa que não enxerga mais em sintonia com o mundo, com as modernidades que hoje, eu digo que, eu acho que cego não existe mais. Porque pensa bem, como é que pode um cego pegar a legislação que acabou de sair e ficar dando palpite lá na lei, copiando, mandando para os outros? Não pode, né? Como é que cego faz isso? Mas enfim, né? Foram pessoas que veem também, principalmente, e criaram tanta maravilha para nós. E essa mistura de experiência de quem vê e quem não vê, a criança cega na escola, ao lado da criança que enxerga, isso muda o mundo. Né? E não muda o mundo só para o cego, muda o mundo para o negro, para o gay, e muda o mundo para o menino que não tem nada, mas se sente feio, ou se sente diferente dos outros, porque essa síndrome de patinho feio, eu acho que ela nasce em todos os berços do mundo, né? E eu fico feliz com o meu trabalho de estar publicando no formato duas escritas. E eu gostaria de sortear 2 livros aqui no final. Tem jeito? Quem está organizando aí? Sim, Cris, tem sim. Bom, era isso. Era isso que eu queria falar. Então, para começar com algumas perguntas, da mesma forma que eu perguntei para o Jorge, eu também te pergunto, porque a gente tem muitas opções no meio da arte. E por que você escolheu escrever histórias? Olha, eu resolvi me tornar escritora de literatura infantil porque eu senti que havia uma necessidade de ter um material próprio para a criança que estava largando os internatos das crianças cegas para vir estudar nas escolas comuns. Então, assim, eu tinha uma experiência de criança cega numa escola de cegos. Depois, eu tive uma experiência de mãe cega de filhos que enxergam. E eu era professora. E eu pensei, nesse momento em que o Brasil mudou a política de educação dos cegos, cego tem que ter livro em 2 escritas. E tem que ser livro bonito, porque, gente, é o negócio mais interessante do mundo. Se você olhar no mundo inteiro hoje, os cegos continuam lendo livros feinhos e sem ilustração. Sempre feinho. Você entra no site do Canadá lá, para ver um montão de livros feios. Feios mesmo, assim, um livro com uma página, todas as páginas bege, com uma letra preta para quem vê. Isso já é uma modernidade que antes nem isso tinha. Então, assim, quem educava cego era outro cego. Então, precisava de pôr cor no livro, pôr um passarinho lindo lá voando. Para quê? Não tinha ninguém para ver. Né? Quando eu estava no São Rafael, né, eu fiquei 8 anos lá, meus professores eram todos cegos. Um ou outro enxergava, mas todo mundo ali era cego, tinha acabado de ficar cego, ia ficar cego, e assim, era o mundo da cegueira. E esse mundo, ele é rompido,
esse modo de educação do cego, onde um está o cego sempre tutelado pelo outro cego, isso aí se rompe e o cego passa a estudar na escola comum. E eu pensava, como que a criança chega na escola comum? Qual material que ela tem? Não tem. Então eu sentia que havia uma necessidade. E eu saí tentando convencer editoras, tentando convencer a própria Fundação Dorina para poder mudar isso, para poder... E eu senti que eu própria tinha que fazer isso, que o meu trabalho era importante nesse sentido, porque eu tinha conhecimento de Braille, eu tinha conhecimento das necessidades da criança cega, estava dando aula há quase 30 anos para crianças que enxergam, e eu conhecia muito bem português, literatura, Braille e o universo da criança, porque eu sempre fui apaixonada por literatura infantil. Então eu achei que chegou o momento em que eu precisava de dar essa contribuição. E foi por isso, para trazer o Braille para o livro da criança que enxerga, foi por isso que eu passei a escrever. Se não fosse isso, eu continuaria professora mesmo, porque no meu dia a dia, por acaso, era muito feliz. E com isso tudo que você disse sobre os cegos, nas mudanças, quais são as suas expectativas no futuro próximo sobre a inclusão dos cegos? Eu acho que ainda tem muito cego no mundo, sabe? Acho que tem muito cego no Brasil. Mas, essa questão vai ter que ser revista, sabe? A cegueira vai continuar para quem não tem educação, para quem não tem acesso à tecnologia. Então, vai haver cegos? Vai haver cegos. Mas eu penso que toda a luta da gente que pensa, que está aí preocupado com a educação, é educar as pessoas que são cegas para a cura delas aparecer. Não através da medicina, porque às vezes isso não é possível. Eu tenho retinose e eu nasci com retinose, fui ao médico pela primeira vez aos 6 anos de idade, porque minha família era pobre, a gente morava longe, e o que a medicina sabia naquele tempo sobre retinose, passaram-se 60 anos e é a mesma coisa, nada. Ninguém sabe como é que cura retinose e o que existe por aí não muda nada. As pessoas estão ficando cegas de retinose. Eu acho que a cura da cegueira, e nós temos que pensar em futuro, é a cura pela educação. Porque a tecnologia está aí transformando cegos em pessoas que enxergam. Então, em termos de futuro, é isso que eu penso. A cegueira tem que acabar. Todo mundo tem que ter acesso a um computador, acesso ao Braille, e não adianta só computador, não. Porque cego precisa de Braille também, e precisa muito. O cego que fica sem Braille, algumas portas se fecham para ele. Mas vamos dizer, pessoas adultas, como a Del Rio estava contando aqui, elas têm dificuldade de tato. Muitas não conseguem aprender o Braille porque é um aprendizado lento e às vezes ele é perdido na infância, porque o tato você adquire na infância. Como a nossa educação não trabalha o tato das crianças, elas crescem com pouca habilidade nas mãos. Eu acho então, o que a educação de todo mundo tem que fazer? Trabalhar as mãozinhas das crianças com tato. Por quê? Porque eles vão ficar cegos? Não, de jeito nenhum. É porque eles vão ser mais felizes, porque eles vão ver o mundo numa dimensão ou de um jeito que eles não estão acostumados a ver. Então, às vezes, é só a informática que vai salvar a cegueira daquela pessoa. Mas o ideal é que a cegueira seja salva pelo Braille, que vai abrir portas, e pela informática, porque essa opera milagres. A primeira vez que eu usei o computador foi em 1998. Quando o computador funcionou, eu vi aquele trem falando e lendo. Eu comecei a rezar, simplesmente a rezar. Eu não tenho religião, a religião apareceu naquela hora. Eu estava diante de um milagre. A coisa funcionava. Como é que podia? Eu escrevia, eu estava acostumada a escrever na máquina de datilografia, e eu escrevia, mas não lia. Agora eu digitava e
geringonça, falava tudo com aquela voz horrorosa da época, mas hoje a voz é muito legal. Então, assim, é fascinante o que a informática faz pelas pessoas sérias. Eu gostaria de perguntar agora também se... Boa tarde a todos e a todas, né? Um público quase todo feminino, né? Não posso falar só o masculino. Então, a Secretaria de Educação tem 4 anos que eu estou trabalhando aqui no município, né? Sou bibliotecária responsável pelas bibliotecas escolares e eu tive uma visão muito positiva em relação ao processo de inclusão aqui nas escolas do município. A realidade que eu tenho, né? Eu sou de Belo Horizonte e a gente percebe muitas vezes como que a pessoa portadora de necessidades especiais é tratada nas escolas lá de Belo Horizonte, inclusive as estaduais. Falta um monitor, falta um intérprete de Libras, falta realmente aquela pessoa para acompanhar ali e para traduzir aquele ensinamento naquela linguagem, naquele conteúdo ali para o aluno. E em Sabará eu percebi que há um enfoque muito positivo em cima desse aluno. Tanto que é assim, bem assim, a maior parte dos alunos tem um monitor. Eu mesmo tive o privilégio de dar aula lá numa escola lá do Adelmolândia, Marita Dias, em que tinha uma sala inteirinha só de alunos de inclusão, tanto com paralisia cerebral, quanto com baixa mobilidade e surdos, por exemplo. E tinha intérprete de Libras na minha sala, tinha uma monitora para acompanhar o aluno com deficiência. E então, assim, eu conseguia passar aquele conteúdo lá, né? Lá eu ministrei aulas de língua portuguesa e os alunos conseguiam pegar. E é interessante isso, que isso às vezes acontece com muita deficiência em outras redes. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela tem uma filha com síndrome de Down e essa menina às vezes chega em casa, né? Com coisas assim, com fezes, sujas, assim, muito, muito triste, ela chora por isso, e ela está lutando na justiça para conseguir alguém para acompanhar a filha dela. E aqui no município eu acredito que a gente ainda está engateando, o município ainda tem muito o que fazer. A gente tem visto as capacitações que têm sido feitas, tanto para trabalhar com o intérprete mesmo, de Libras. A menina mesmo que trabalha comigo lá na secretaria fez uma capacitação na APAI, em Braille, e a gente percebe assim, um trabalho. Há poucos dias teve uma capacitação como lidar com o autismo. Então a gente percebe que a gente está caminhando. Talvez não seja o ideal, a situação que a gente está vivendo, mas a gente está caminhando e isso é muito positivo. Como a Elisete acabou de falar, quando ela começou, ela teve uma realidade, hoje está uma facilidade muito grande. E o nosso desafio, como o Jorge colocou, não é incluir apenas a criança negra, não é apenas o cego, é a gente incluir toda essa população, é incluir a diversidade. E eu tive acesso à BNCC, né, a Base Nacional Curricular, e a gente percebeu que ela trabalha com essa questão dos textos multimodais, que é esse texto digital, que inclui o cego, inclui o surdo. É uma geração, essa geração, a geração Y, que nasceu na era digital, uma geração que nasceu com o celular na mão, uma geração que ela tem que ser incluída. E então essa escola não pode ser uma escola chata, uma escola que o aluno chega ali e não se identifica nela. O negro, o cego, o autista, o com síndrome de Down, ele tem que se sentir pertencente àquele meio. E é uma responsabilidade nossa. E como responsável pelas bibliotecas escolares, as nossas capacitações todas têm sido feitas nesse sentido, de trabalhar para que o ambiente da biblioteca escolar seja esse ambiente acolhedor. E, inclusive, até estive numa biblioteca há pouco tempo, biblioteca da escola Irene Pinto, e a menina falou comigo, Lucélia, a gente adaptou aqui tudo para o cadeirante, porque a gente percebeu que o cadeirante não conseguia. A gente tem na escola uma aluna cadeirante, e a gente percebeu que ela não conseguia movimentar aqui dentro. Então, a gente organizou a biblioteca toda para que essa aluna se sentisse parte aqui. E ela adorou a menina, adora ir à biblioteca. E uma das nossas próximas capacitações que está na nossa pauta é trabalhar a ambiência da biblioteca escolar. E o que é essa ambiência? A ambiência é exatamente aquele ambiente acolhedor.
Muitas vezes nós chegamos num lugar muito bonito e a gente não se sente à vontade ali. Às vezes você chega num lugar muito simples, por exemplo, aquela biblioteca comunitária Corrente do Bem, é um lugar muito simples, mas é delicioso, acolhedor, por causa daquele ambiente que está ali. Então, tem que ser um ambiente acolhedor, a gente está trabalhando para isso, talvez a gente não está realmente naquele estágio onde nós gostaríamos de estar, mas a gente está caminhando para ter esse processo de inclusão assim, efetivado mesmo nos nossos espaços escolares. Então, como secretária de Educação, né, eu estou aqui colocando isso para vocês, e a gente está à disposição também. A gente está sempre muito aberto ao diálogo, né, às sugestões. A gente sempre recebe sugestões. Hoje de manhã a gente teve que ficar aqui com a Alzira Melino, e ela falou que tem uns projetos que ela gostaria de trabalhar nas bibliotecas escolares. Eu falei, minha filha, nós estamos juntas aqui nesse espaço. Nós vamos fazer. E ela falou que está doida para trabalhar, então assim, a gente está aberta a esse diálogo, a essa parceria, né, as sugestões, e vocês podem ter certeza que a gente não está assim, medindo esforços para fazer um trabalho interessante. Eu vou passar para a Fabiana agora para ela dar o posicionamento. Boa tarde, gente. Como me apresentaram, né? Eu sou a Fabiana, estou com a sede na CEMED, em parceria, já no foco dos projetos de leitura, né? E de incluir, literalmente, a leitura na vida do aluno, seja esse aluno portador de alguma necessidade especial ou não. Por que a gente fala nesse processo de inclusão da leitura? Porque a gente está mudando mesmo esse viés da prática da leitura, sabe, Dante, dentro da escola. A gente quer que os nossos alunos descubram o quanto é prazeroso, o quanto é delicioso a gente poder se deleitar em uma literatura. E através dos nossos projetos, capacitando os nossos parceiros auxiliares das bibliotecas, a gente tem toda essa visão voltada para a inclusão dos alunos. Eu tive um imenso prazer de acompanhar a Olda na PAI essa semana, assisti 2 aulas dela, e foi maravilhoso ver como os meninos se sentem pertencentes àquele momento da contação de história, né? O trabalho da Olda é de uma dedicação muito bacana, ela atende às necessidades dos meninos, eles ficam super felizes na hora da aula de contação de história, se envolvem, participam, e essa é a ideia, né? A gente quer realmente fazer da biblioteca o espaço de lazer na escola. Eu costumo dizer que o menino tem que querer mais aula da biblioteca do que a da educação física, né? E trazer essa prática, esse hábito com naturalidade, não forçar o aluno a ler, mas de fato apresentar para ele esse universo cultural, né, imenso que está à disposição deles nas bibliotecas. E para isso a gente trabalha a ambiência, os gêneros textuais, suportes de texto, todo o universo da biblioteca está sendo trabalhado com os nossos parceiros auxiliares. É o objetivo, né, da CEMED, da autogestão, ter o foco na leitura mesmo, no desenvolvimento do leitor atuante, capaz, letrado, que se torna um cidadão que tem mesmo como se posicionar na sociedade, né, nos diversos meios comunicativos. E reforço a fala da Lucélia. A gente está aberta a parcerias, a ideias. Dante, viu? Vocês todos aqui que estão conosco, venham até nós, nos tragam sim ideias, sugestões e parcerias, porque nós queremos fazer tudo o que for possível para melhorar ainda mais as bibliotecas escolares para os nossos alunos e para as comunidades. Eu agradeço a oportunidade. Pois é, gente, é emocionante ver esses comentários. Aí agora, né, é um debate. Então, agora eu vou abrir um momento para as pessoas que quiserem me perguntar, falar um pouco sobre o que tudo foi dito aqui. Então, para os que desejar perguntar. Eu vou abrir aqui, gente, um momento de pergunta para dizer. É o seguinte, quando eu estava fazendo o trabalho de leitura na faculdade de filosofia, eu comecei a aprender um pouco braille. Os meus amigos, clientes lá, eles, o Montanha, o Zé Carlos, o menino lá, eles começaram a me ensinar.
Só que o tempo deles era muito escasso, eles tinham muita coisa para estudar, tinha muita fita para ouvir, então eu não conseguia me aprofundar. Então eu vi que você trouxe aqui uma tabuleta com as peças do Braille. Eu gostaria que você nos mostrasse, pelo menos para as pessoas que não sabem, elas terem uma noção de como é que se constitui a letra Braille. Primeiramente, tem que saber que para escrever em Braille, você escreve ao contrário. Você escreve de um jeito para ler de outro, não é isso? Você escreve... Não é? Ah, tá. Então não é assim mais não. Não, pode ser, pode não ser. Ah, sim. Ah, tá. Porque nessa época... Não, sim. Mas na impressora ali, quando você faz... isso. Tá? Então, você mostrar para nós como se forma uma letra. Interessante mesmo. Alguém tem mais alguém para falar? Posso dar aulinha de Braille rápida? Pode. Acho que é bem inclinado. Gente, outros dias, se vocês ficarem ali, sentados no banco, fica mais fácil às vezes deles. Vocês não vão ter aula de Braille. É rapidinho. Todo mundo em Braille em 2 minutos. Deixa a gente ver qual material que está com ela, só para ele entender o que me dá. Não é ela. É melhor fazer uma cela aqui. Mas na hora que eu cantar aqui, ele vai entender. Bom, então é o seguinte, gente. O Braille é um outro alfabeto. Então, se você quer aprender Braille, aprende o alfabeto em Braille, acabou. Aí você já sabe Braille. Pelo menos se comunica com o cego só por saber o alfabeto. Então, é um alfabeto que tem no máximo 6 pontinhos. Agora, na hora que você vai mexendo com esses pontinhos, tira um, tira outro, muda de lugar, as letras vão se formando. Então, vamos lá, uma alfabetização em rápida coletiva. Muita gente já conhece isso, porque eu adoro fazer isso, vou fazendo. Quando eu mostrar essa letrinha, vocês vão dizer porque é a menor do Braille. Vamos lá? Quando eu mostrar essa, é a mais bonita do Braille, é a mais importante do processo de alfabetização em Braille. Vocês vão dizer Bom, essa aqui vocês vão cantar. Começo começa com C. Começo começa com C. Começo começa com C. L lembra lápis. L lembra lápis. O L bem curtinho é B. O L bem curtinho é B. Letra B. Letra B. Letra L. Letra L. Começo Começa com C. L lembra lápis. L lembra lápis. O L com barriga é R. O L com barriga é R. Barriga vai pro pé e o R vira V. Barriga vai pro pé e o R vira V. Letra V. Letra V. Letra R. Letra R. L. V. Bom, vocês já sabem tantas letras. Se eu continuar a aula aqui, eu vou alfabetizar vocês, porque eu inventei esse método. Eu lido com música, eu também toco, mal pra caramba, mas encanto corintiano bem pra danar. Então eu inventei um método lúdico para ensinar o Braille cantando. Você sabe que quem aprende de forma lúdica, aprende no minuto. A música é fantástica para poder ensinar, o método lúdico também. E o que é o Braille? Só um outro alfabeto, aprende o Braille que seja. Eu passei uma vez 3 horas na faculdade de Pitágoras e o resultado foi que eu recebi uma carta toda em Braille sem nenhum erro. Isso é possível. Agora, ninguém sabe disso, por isso que eu faço muita questão, até agradeço a oportunidade do Jorge aí, está dando essa aulinha de Braille, para todo mundo saber, Braille é simples, Braille é fácil, Braille é só um outro alfabeto, e Braille precisa estar na mão da criança que vê também. Bem,
interessante essa dinâmica. Ela já vi ela fazendo isso já, porque ela foi na outra escola que eu estudei, ela fazia isso. Eu estou fazendo isso na internet, num programa que chama Imagem da Palavra 2 da Rede Minas. Aí você copia Elisete Lisboa, Imagem da Palavra 2, que aí tem uma matéria de 11 minutos e ela termina com o violão e a gente fazendo isso. Lá vocês vão aprender outras letras. Então agora eu só quero mais agradecer mesmo os participantes. Quero dar os parabéns também. Quero agradecer também por ter me convidado, né, por ser mediador. Isso é uma honra aqui também. Quero dar parabéns até a Cris também, que foi quem organizou esse evento, junto com o Túlio também. E é isso, gente. Ô, Dante, eu queria só pedir um pequeno espaçozinho para homenagear uma grande pessoa, amiga de todo mundo e maravilhosa, que é a Masa, da editora Masa. E tem uma contadora de história aqui que está comigo, a Pitucha. Eu queria que ela lesse um livrinho da Masa, muito pequenininho, porque a Masa é a primeira pessoa que realmente tem uma editora preocupada com o negro. As personagens são negras nos livros dela. E ela tem coleções maravilhosas. Você conhece, Jorge? Sim, minha amiga, Pois é. Então vamos homenagear a Masa, gente, que trouxe essa bandeira, trazendo a personagem negra, a fada negra, o príncipe negro para as nossas histórias, mudando aí o cenário da literatura infantil do país. E esse é um texto sobre autismo, a criança é autista. A Masa é muito preocupada com essa questão da diversidade. Então, eu só queria que a Pitucha desse uma lidinha no livro, muito pequenininho, viu, gente? É um minutinho só. Vamos lá. Você me presta o microfone, Dante? Só para ela, né? Gente, o projeto gráfico do livro também é bem bacana. Quem ilustrou é um amigo nosso também, amigo do Túlio, muito amigo, que é o Santiago Regis. E o livro, a autora Eliane Neri, que é uma estudiosa sobre o autismo. Ela é pedagoga, tem mestrado na área. E olha que bacana o livro. Ele é uma sanfona. Olha que projeto gráfico. Um dia, com muito sol e céu azul, um menino parado na esquina da rua chama minha atenção. Parado na esquina da rua, olhava o céu. O menino vestia azul, olhava o céu azul. Parei ao lado do menino, olhei o céu, estava azul. Disse: "Bom dia, que bonito céu azul." O menino não respondeu. Pensei: está ocupado, olha o céu. Disse: "Até logo." O menino não respondeu. Segui meu caminho. O menino continuava ocupado, olhava o céu, que estava azul. No dia seguinte, o menino estava lá, na esquina da rua. Olhava o céu. Na mão direita, segurava uma varinha e fazia os movimentos no ar. Parei e disse: "Olá." O menino silenciou. Eu segui meu caminho. Mais um dia, outros dias, o menino sempre estava lá. "Bom dia, olá, até logo." O menino não respondia. Olhei o céu azul, o rodopio da varinha na mão do menino. Pensei: as nuvens devem ser carneirinhos, quem sabe pássaros, árvores, anjos. E até os anjos cantando. Ah, o menino, como maestro, rege as nuvens, os carneirinhos, os pássaros, os anjos. Um dia passei na esquina, não disse bom dia, olá, até logo. O menino olhava o céu. E quando passei, ele disse: "Céu azul." Respondi: "Lindo céu azul." Sorri para o menino, que continuava a olhar o céu, regendo as nuvens, os carneiros, as árvores, os pássaros, um dragão. E quem sabe, anjos. Um coro no céu azul.
Os dois personagens são autistas. Os personagens aparecem aqui, ó. Tanto o menino quanto a pessoa que está passando, os dois são negros. E a ilustração é todinha em azul e branco. E as nuvens não são nuvens estilizadas daquele desenho tradicional. Só parece que caíram um ponto de tinta e pingou uma esponja assim. Ficou muito bacana. Tudo bem. Toma seu microfone, Dante. Obrigada. Meus parabéns aí pela apresentação. E eu comecei a agradecer agora, antes de encerrar, dar os parabéns aos todos que vieram, o Jorge, a Elisete. Quero agradecer também por ter tido essa oportunidade de ser o mediador aqui. Gostei muito, vai ser abrir uma grande porta para mim também, né? E espero poder voltar mais. Quero agradecer e dar os parabéns à Cris e ao Túlio também, que são os organizadores deste belo evento aqui. Espero que tenha muito mais deles. E é isso, gente. Sempre que tiver, voltem sempre. Daqui a alguns minutinhos nós vamos ter, então, o debate com a mesa número 4. Sr. Joaquim, muito obrigado. Mais um pouquinho de Sérgio Andrade, por favor, com a intervenção musical maravilhosa. A intervenção musical de Sérgio Andrade está sendo